Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu.
Eu queria convidar você a examinarmos, na sequência dos sermões que a gente vem fazendo em Gálatas. Estamos chegando agora no versículo 16 do capítulo 5. No mês de setembro a gente termina essa carta aos Gálatas e muita coisa interessante a gente tem para observar e refletir sobre ela hoje à noite. Gálatas capítulo 5, versículo 16, me acompanha na leitura. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ora, a grande ênfase da segunda parte dessa carta de Paulo aos Gálatas, e a gente já está nela, é a liberdade que os crentes recebem por meio da fé em Cristo. Vimos, inclusive, no versículo 1 do capítulo 5, que é uma liberdade, em primeiro momento, de consciência. Quer dizer, confiamos que em Cristo somos aceitos, independentemente de obras nossas. Temos paz com Deus pela justiça de Cristo, e isso nos dá confiança, descanso. Isso purifica a nossa consciência, nos livra da culpa, não nos sentimos condenados porque estamos em Cristo. Mas à medida que Paulo vai escrevendo essa sua carta, por um outro lado, ele tem um receio de que os seus leitores estejam entendendo mal essa liberdade. Como se essa liberdade mal usada levasse pessoas a regressarem à escravidão, no caso dos judaizantes, que queriam acrescentar a lei de Moisés e a circuncisão para a garantia da salvação, mas também outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade, quer dizer, numa espécie de indefinição moral ou amoralidade, como se qualquer coisa fosse passível de ser praticada e Deus não se importasse, quer dizer, já que eu sou salvo em Cristo pela fé, as obras então não têm valor algum. Nos versículos anteriores a esse trecho que lemos agora há pouco, vimos que a liberdade cristã também se expressa no autocontrole. Semana passada vimos isso. Não usemos da nossa liberdade para dar lugar à carne, mas sejamos servos uns dos outros. E também essa liberdade deve se dirigir ao serviço amoroso em relação ao próximo. E também deve se dirigir à obediência da lei. A justificação pela fé em Cristo não nos isenta da lei, nos isenta da condenação dela. Mas a lei se torna referência moral, referência de comportamento e estímulo para a prática das boas obras. O que Paulo então vai fazer, e é muito importante chegarmos quase no fim dessa carta, para lidarmos com a justificação e a santificação, duas verdades importantes no que se
refere à salvação e à santificação, o que Paulo vai fazer agora é mostrar como então tudo isso é possível. Um Deus gracioso que nos justifica pela fé em Cristo, mas que ao mesmo tempo nos exorta à prática das boas obras. E a resposta então que Paulo vai dar para essa tensão entre justificação e santificação é o poder do Espírito Santo, que em nós gera fruto, virtudes cristãs, boas obras para a glória do nosso Deus. Somente o Espírito, e eu aqui estou entendendo isso a partir do que Paulo escreveu, somente o Espírito pode nos manter verdadeiramente livres. Se em Cristo eu sou livre, e sou livre pela fé, de fato, essa minha liberdade pela fé em Cristo pode se tornar de novo uma escravidão ao pecado quando, por exemplo, eu vivo para mim mesmo. Então, de novo, a obra de Cristo é graciosa e me é dada gratuitamente e me traz paz. Mas, eventualmente, esse novo nascimento pelo qual eu passei, mal compreendido, pode levar a uma vida egoísta, onde eu me torno de novo escravo de mim mesmo, vivendo para mim mesmo e esquecendo que eu estou crucificado com Cristo. Logo, o Espírito Santo aqui, para os crentes, tem um papel de conscientização, de mortificação dessa velha natureza para que a gente se mantenha em Cristo livres no nosso ir e no nosso vir. O Espírito Santo é mencionado nessa sessão 7 vezes, meus irmãos, para mostrar que ele tem um papel importante. Ele é apresentado aqui como nosso santificador, como aquele que luta contra a nossa natureza pecaminosa. E ele é apresentado como o único, inclusive, que pode se opor a essa nossa natureza pecaminosa, caída, e pode subjugá-la, como dizem os versículos 16 e 17. Vivam no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Agora, imaginemos nós o que seria de nossa vida, justificados pela fé em Cristo, sem o poder do Espírito Santo para, no dia a dia, vencermos tentações, vencermos o egoísmo com o qual a gente convive, embora também tenha a vida de Deus em nós, como a gente lidaria com o nosso dia a dia. É Cristo, então, sim, quem nos liberta. Sim, mas sem a obra contínua do Espírito, a liberdade pode tender a degenerar para a licenciosidade, para a passividade, para uma vida infrutífera, sem sentido, sem propósito, e em especial sem entendermos que Deus nos criou para cuidar da terra e cuidar dos nossos semelhantes. Logo, uma compreensão errada do tema da justificação por fé e graça pode levar a uma vida egoísta, infrutífera e desconectada da nossa vocação como filhos de Deus. Viver no Espírito aqui, então, implica tanto o direcionamento que o Espírito dá. Então, quando eu digo que vivo no Espírito, eu entendo que Deus me dá direcionamento pelo Espírito, mas também Deus me dá poder, força, verdade, para viver por esse caminho. Ou seja, viver no Espírito significa tomar decisões e fazer escolhas de acordo com a sua vontade, tendo-o por referência, mas também agir no seu poder, como cantamos hoje no início desse culto. O Espírito enche a minha vida. Sim, esse Espírito nos dá poder para não só escolhermos o que fazer, mas termos condições de fazer, vivendo para a glória de Deus. Por isso, o versículo 18, quando aqui Paulo menciona ser guiado pelo Espírito, não significa uma ação coercitiva, como a lei fazia conosco, nos mandando de fora para dentro, mas é um direcionamento gentil e amável que tem junto consigo a compreensão, a consciência do que Deus fez e do que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. É como quando uma criança dá a mão para o seu pai, que ama essa criança, e essa criança, então, porque confia no seu pai, se entrega aos seus cuidados e é conduzida por ele.
É nesse sentido que aqui o Espírito Santo se apresenta como um poder e também como uma referência de escolha nas minhas decisões e caminhos, para que então eu possa entender a razão para a qual eu fui criado e salvo. Nos versículos 16 e 17 que acabamos de ler, há um conflito inegável aqui entre carne e espírito. A carne, é bom lembrar, não é o nosso corpo. Também é o nosso corpo, mas é mais, é a natureza humana caída e representa nesse texto aquilo que a gente é naturalmente, desde que a gente nasce, aquilo que nós somos enquanto seres humanos. O espírito já representa algo diferente, o que a gente se tornou pelo novo nascimento. Então, por isso que esse é um texto, de fato, dirigido para quem pressupõe a fé, para quem nasceu de novo. Lidar com tentações e pecados, né, subjugar a natureza pecaminosa, só faz sentido para quem nasceu de novo, quem foi iluminado e foi salvo. Para as outras pessoas, isso não faz sentido, né? E é por isso que a gente precisa olhar esse texto a partir dessa lente. Agora, então existe um conflito entre essa nova vida do Espírito em nós e a velha vida caída, influenciada pelo pecado com a qual a gente nasce. Mas há quem sustente ainda que o cristão, incrível, isso ainda existe, não tem conflito interior, né? Ou seja, sua carne teria sido erradicada, sua pecaminosidade teria sido erradicada no novo nascimento, quando ele recebe a Cristo. Ora, esse entendimento, meus irmãos, é tão contestável e tão fácil de a gente criticar, e as evidências são tão grandes do conflito que existe para um crente e as tentações às quais ele está submetido, que eu nem vou me delongar aqui. É verdade que à medida que aprendemos a andar no Espírito, a carne vai ficando mais subjugada, né? Então a gente nasce de novo e começa a ter impulsos divinos e de Deus por uma nova vida, por uma nova virtude, por uma nova manifestação de amor. Mas não sejamos ingênuos, a carne ainda está. O pecado ainda está ali, né? E essa carne e esse espírito então permanecem em conflito, um conflito incessante e feroz que só findará quando a gente for transformado. Na verdade, podemos dizer que é um tipo de conflito especialmente cristão. Por quê? Porque se dá a partir do novo nascimento. Porque antes do novo nascimento, o pecado mandava na gente. E a gente nem sabia. Éramos dominados pela nossa própria idolatria. O que comete pecado é escravo do pecado. O que é crente tem essa consciência, essa iluminação do Espírito, então passa agora a poder lutar. Não só porque tem consciência, mas porque tem em si um poder agora. O poder do Espírito Santo para vencer as obras da carne. Então, por isso que às vezes a gente vê alguns cristãos em lutas e desafios, em comparação a alguns ímpios sem lutas e sem desafios, a gente começa a pensar em voltar atrás. O problema, e eu sempre digo isso, é melhor ser um crente doente do que um ímpio que pensa que é são. É melhor a gente ser um crente em meio a desafios, tendo consciência deles e lutando uma batalha de cada dia e confiando em Deus, do que viver alienado num mundo às vezes irreal, protegido circunstancialmente, ou por prosperidade ou por poder, até que a casa caia. É melhor ter consciência dos desafios do que viver uma alienação completamente cega e sem consciência. Para Paulo, as obras da carne aqui são evidentes. Veja o versículo 19. As obras da carne são conhecidas. Esse é o sentido. É difícil a gente negar o poder e as evidências do pecado. Embora a natureza humana seja discreta e ela é invisível, e de novo, não estamos falando aqui do corpo, também o corpo, quando o ser humano pecou, ele caiu por inteiro, o corpo também. Mas não só o corpo, como já se fez no passado, ao interpretar pecado. Não, a nossa natureza humana pecaminosa e caída é invisível, é a nossa
personalidade, é tudo que nós temos e somos. Ela é invisível, ela inclusive é secreta, mas as obras dela são públicas e notórias. É o que a gente fala, é o que a gente mostra para os outros, é o que a gente demonstra no comportamento, nos sentimentos, até no semblante. A lista de Paulo aqui não é exaustiva. Atenção, muita gente já olhou para esse texto e imaginou, poxa, então pecado é isso aqui, o que não está nessa lista não é pecado. Isso é um reducionismo. É quase cair naquilo que o judaísmo também fez. Colocou uma lista de 613 pecados que infringiriam a lei. Como se o que ficasse fora dessa lista não fosse pecado. Não, Jesus nos chama a uma inteligência espiritual na interpretação da sua palavra. Ele lê o coração, os sentimentos, as intenções. Não dá para tratar com Deus dessa maneira, digamos assim, inocente, eu diria. Não, Deus conhece o nosso coração. Então a lista aqui não é exaustiva, e o próprio Paulo explica isso no versículo 21, quando acrescenta lá, e coisas semelhantes a essas. E coisas semelhantes a essas. Quer dizer, não é só a lista específica das obras da carne, mas é, digamos assim, uma lista exemplificativa a outros pecados que também são fruto da nossa pecaminosidade. Mas o que Paulo descreve é suficiente para abranger 4 áreas da vida humana muito importantes. Atenção. A área sexual, a nossa relação com a religião, o ser humano é um ser religioso, a sociedade, há pecados também que a gente vai ver no âmbito social, e também a nossa alimentação. Sim, na alimentação a gente pode pecar sim, demonstrar pecaminosidade. No entanto, obras da carne não podem se confundir com o uso adequado da vida material e imaterial que Deus nos deu. Muito importante isso aqui. Quer dizer, obras da carne têm a ver com pecado, não tem a ver necessariamente com matéria, não tem a ver com bens. Quer dizer, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, inclusive recebemos um corpo. É bom lembrar que no dia da ressurreição vamos ressuscitar corporalmente. Então a gente não demoniza esse corpo aqui. Se alguém pecou, a gente pecou por inteiro. Então se é para demonizar, em tese, tem que demonizar tudo. Mas não se pode ter aquela ideia platônica ou dualista do espírito bom e o corpo mau. Isso é um equívoco, e a igreja cristã, na sua caminhada, já corrigiu essa distorção. O cristão não pode ser um dualista platônico. Quer dizer, o fato de a gente lutar contra as obras da carne não quer dizer que a gente vai lutar contra as coisas boas que Deus nos deu e que nos seus lugares adequados, junto a uma gestão adequada, são também para o nosso bem e para a glória do nosso Deus. Então não é uma demonização das coisas nem do corpo, mas é um uso sábio e santo dos dons que Deus nos deu. No primeiro grupo, então, a partir da lista do versículo 19, sobre as obras da carne, vem os pecados sexuais, por assim dizer. A primeira expressão é imoralidade sexual, versículo 19. E claro, nós não vamos ser aqui, nessa mensagem, muito detalhistas em relação a cada uma dessas obras da carne. O sentido aqui, ou a ideia aqui é pegar a lógica ou a intenção de Paulo a lidar com obras da carne. Mas é importante, pelo menos exemplificativamente, mencionar, nesse sentido, imoralidade sexual como algo relacionado ao pecado de fornicação, que é aquela relação sexual entre pessoas solteiras, embora imoralidade sexual também pode se referir a qualquer tipo de comportamento sexual ilegítimo, em desacordo com a palavra de Deus. É uma palavra abrangente, é uma expressão de muitos significados, mas basicamente
definimos essa expressão nesses termos. Já a impureza, que é a segunda palavra, pode incluir algum tipo de comportamento até anormal nesse sentido. Romanos capítulo 1 nos mostra muito bem que o ser humano, deixado à sua própria sorte, é capaz de uma perversão tamanha, questionando Deus, questionando as criaturas, sem referência de fazer coisas as mais absurdas, e por que não dizer pecados graves até na área da bestialidade e assim por diante. E a expressão libertinagem pode ter a ver com indecência ou algum tipo de desprezo público ou atrevido por qualquer forma de decoro. Isso é muito comum hoje, por exemplo, na prática do atentado violento ao pudor. Ou seja, as três expressões aqui da área sexual são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, quando tomaram um rumo muito grande de perversão, entre pessoas casadas ou solteiras, quer dizer, tudo isso é considerado fruto do pecado, de uma obra da carne, quer dizer, de um ser humano caído que perdeu a sua identidade com Deus e, consequentemente, faz mau uso dos dons que Deus lhe deu. No segundo grupo, a partir ainda do versículo 19, encontramos duas palavras, idolatria e feitiçarias. Idolatria é tão obra da carne quanto imoralidade, mas numa sociedade moralista como a nossa, a gente tende a reprimir ou a contestar esse tipo de prática e não tanto a idolatria. Idolatria quer dizer colocar no lugar de Deus qualquer outro ídolo. Pode ser qualquer coisa, um objeto, uma pessoa. O Timothy Keller escreveu que todos nós, inclusive cristãos, adoramos outras coisas e não conseguimos ter nossa satisfação plena em Deus. Assim, por exemplo, como a Trindade encontra satisfação plena em si própria. Deus Pai com Deus Filho com Deus Espírito Santo, e assim sucessivamente. O pecado não é apenas fazer coisas más ou deixar de fazer o que é certo. Atenção aqui, quando a gente pensa em idolatria. Pecado é também transformar coisas boas que Deus nos deu em coisas primordiais. É fazer daquilo que Deus deu o nosso Senhor e o nosso dono. As feitiçarias, nesse caso, são o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Não deixam de ser um caminho próprio, inventado pelo próprio ser humano em busca de poder para chegar em Deus, ou para usar dos poderes de Deus, a quem ele pensa estar servindo, mas tudo isso a parte da revelação na Escritura, onde Deus se fez gente em Jesus Cristo, e Cristo se tornou o caminho para irmos até o nosso Pai. E no terceiro grupo, já vislumbramos a área social. Então, uma primeira área dos frutos da carne é a sexual, uma segunda área é a idolatria e as feitiçarias, e a terceira área, ou terceiro grupo, lida com os pecados sociais. E Paulo nos dá 8 exemplos de colapso dos relacionamentos pessoais. A NTLH, inclusive, descreve esses pecados do versículo 20 ao 21 assim: inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões e as invejas. Vejam, numa lista de 15, 8 dos pecados ou das obras da carne referem-se às relações sociais. E geralmente impera aqui o orgulho, a vaidade, o egocentrismo. Ou seja, dos 15 pecados, 8 são comportamentos que romperam relações ou rompem relações com a comunidade cristã. Temos a tendência de, na prática, meus irmãos, deixar de confiar em Deus.
e assim acabamos confiando em nós mesmos. E com essa prática, temos problemas com os nossos semelhantes. É difícil a gente ter uma boa relação com os outros quando a relação com Deus não está acertada. E quando então não confiamos em Deus, tendemos a confiar em nós próprios e excluímos os demais das nossas relações. No quarto grupo, por fim, encontramos a área da alimentação, que é uma área específica, destacada aqui no sentido da bebedeira e das orgias. Ou seja, considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, é um reino santo, é um reino justo, é um reino onde impera o autocontrole, aqueles que satisfazem a carne com uma prática habitual, cedendo ao pecado, consciente constantemente, acabam por si próprios se excluindo desse reino. 1 Coríntios capítulo 6, Efésios capítulo 5 nos vão mostrar o mesmo caminho em que Paulo então mostra que podemos incorrer quando achamos que, salvos em Cristo pela fé e pela graça, passamos agora a ver a vida de uma mesma forma como vivíamos antes. E parece que Paulo já tinha prevenido os Gálatas a esse respeito, como ele diz no versículo 21. Declaro a vocês como antes já os preveni, não se sabe se foi numa carta anterior ou pessoalmente. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na apologia à confissão de Augsburgo, que foi a primeira confissão protestante que cristãos na Alemanha construíram para justificar a sua fé, apresentada por Melanchthon, inclusive, diante do imperador, houve, depois dessa confissão, uma apologia, porque essa confissão ela foi atacada pela Igreja Católica e Philippe Melanchthon, em reação a esse ataque, faz mais um documento chamado de Apologia à Confissão. E lá na Apologia está escrito assim: os que andam segundo a carne não retêm nem a fé e nem a justiça. Mas o que é o fruto do Espírito para o qual agora Paulo passa no versículo 22? É o produto natural que aparece na vida dos cristãos que são dirigidos pelo Espírito. Então veja bem como isso é importante a gente entender. Quando a gente lida com o tema da santificação, não podemos lidar com esse assunto de uma forma obrigacional, como se pela lei a gente quisesse nos autoimpor algum tipo de santidade. Não, é o Espírito que faz isso em nós. Por isso, Paulo escreve que contra estas coisas não há lei, no versículo 23, falando do fruto do Espírito. Pois a função da lei é controlar, restringir, impedir. Mas aqui, quando o Espírito está em nós, não há necessidade de controle. Ele naturalmente vai gerar em nós virtudes, frutos bons, pela vida de Deus que está em nós. Paulo começa por 3 palavras: amor, alegria e paz, no versículo 22. É uma tríade de virtudes cristãs tidas como universais. Quem é que não considera essas virtudes como universais? Mas aparentemente mais voltadas para a relação do ser humano com Deus, quer dizer, o amor que Deus lhe derrama, a alegria que esse ser humano tem porque nasceu de novo e conheceu o Senhor Jesus, a paz da qual ele desfruta porque foi justificado. Já as outras palavras, longanimidade, benignidade e bondade, são virtudes sociais voltadas para os outros, na nossa relação com os outros. Longanimidade é paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. É uma virtude cristã que o Espírito Santo coloca em nosso coração e que nos dá capacidade, sim, de lidarmos melhor com esses desafios. Às vezes até a culpada não é a pessoa que nos irrita ou persegue, mas é nós mesmos, porque aquilo nos irrita, porque aquilo nos torna
impacientes, é preciso que verifiquemos o nosso próprio coração e peçamos a ajuda do Espírito para vencermos esse desafio, ao invés de ficarmos terceirizando a nossa culpa, fugindo desse ajuste. Benignidade é uma questão de disposição, e ela é citada aqui, enquanto bondade refere-se aos atos ou palavras em si, né? Ou seja, no fundo é a mesma coisa, uma é o sentimento em si, outra é as atitudes. E a terceira tríade é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade parece descrever a certeza de se poder confiar em uma pessoa cristã. Isso é uma coisa muito importante. Mansidão é a atitude que Jesus teve em relação aos desafios. E, claro, não é devido deixar de explicar aqui que ambas as palavras, fidelidade e mansidão, não deixam de ser aspectos do autocontrole ou domínio próprio, que encerra essa lista aqui. Pelas listas, tanto de virtude como de obras da carne, fica fácil concluir, meus irmãos, que carne e espírito estão em oposição. E talvez seja por isso mesmo que Paulo tenha citado esses exemplos. O resultado do conflito é o que Paulo diz no versículo 17, para que vocês não façam o que querem. Então nós vivemos uma batalha entre o espírito, que é a vontade de Deus, e a nossa velha natureza, que é a nossa velha vontade. Ou como escreveu Paulo em Romanos, no capítulo 7, versículo 22 a 25, que eu faço questão de ler agora. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Queremos fazer o bem. Mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Por isso, Paulo vai escrever que se vivermos no Espírito, somente assim, não satisfaremos os desejos da carne. Se não tivermos o Espírito, se não dispusermos desse poder do Cristo em nós, que nos é dado pelo Espírito Santo, como vamos vencer? Como vamos suplantar as tentações e as inclinações que temos em nossa carne? É claro que Paulo finaliza aqui o capítulo 7 de Romanos com todo o enfoque também em Jesus, embora Romanos 8 comece já com a pessoa do Espírito Santo. Quer dizer, em última instância, a nossa esperança está em Cristo, quando um dia nos redimir desse corpo de pecado. Até lá, confiamos na justificação por graça e fé, e não andamos por aquilo que somos, mas por aquilo que somos em Cristo, livres de condenação. Mas mesmo assim, resta para nós um caminho de fazer morrer essa velha natureza, e Deus nos deu o seu Espírito para essa tarefa. Como faremos isso? Paulo vai responder de duas formas. Vai dizer que a gente tem que crucificar a carne e também vai dizer que temos que andar no Espírito. Apesar de termos sido crucificados com Cristo pela fé, e Gálatas 2:20 diz isso, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso é um fato consumado, né? Graças a Deus que quando cremos em Jesus, fomos crucificados juntamente com ele pela fé. Paulo, embora isso seja verdade, nos conclama a fazermos valer essa crucificação em nosso dia a dia. Quer dizer, já fomos crucificados com Cristo. Versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Mas como isso se verifica no nosso dia a dia? Lutero escreveu: o velho homem em nós
por contrição e arrependimentos diários, deve ser afogado e morrer com todos os nossos pecados e maus desejos. Paulo está tomando emprestada aqui a imagem da crucificação de Cristo. E disse, ele, Cristo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesse sentido, tomar a cruz significa renúncia, renúncia ao nosso eu voluntarioso e volúvel. Eu esse que tem que ser mortificado, até mesmo em sinal de arrependimento. E aqui eu quero fazer uma citação de John Stott a respeito do uso da palavra crucificaram aqui no versículo 24. Especialmente porque ele entende que esse uso crucificaram nesse texto é intencional. E ele descreve então o motivo desse uso. A rejeição que o cristão faz da sua velha natureza faz sentido na semelhança com a cruz, porque essa rejeição é impiedosa, assim como a cruz foi impiedosa. A crucificação no mundo greco-romano não era uma forma agradável de execução. Era reservada para os piores criminosos. Assim, está claro que a carne não é algo respeitável que deva ser tratado com cortesia e deferência. Carne aqui, atenção, não é corpo, gente. É a nossa natureza humana caída. Stott está dizendo que essa parte da nossa vida não tem que ser tratada com deferência, com respeito, mas como uma coisa tão maligna que nada mais merece a não ser a crucificação. Segundo, Stott diz, a nossa rejeição da velha natureza deve ser dolorosa, assim como a cruz. A crucificação era uma forma de execução acompanhada de intensas dores. A gente tem às vezes a ideia falsa de que mortificar os feitos do corpo e do pecado é uma coisa simples de se fazer, que não envolve renúncia, e que Deus um dia vai me dar a vontade, que Deus vai me dar os meios, e quando eu perceber, eu já dominei o meu pecado sem mesmo ter consciência. Não é assim. O Espírito, sim, vem sobre nós, mas nós também temos uma missão de encarar esse nosso eu pecaminoso, enquadrando ele, deixando ele na cruz, nas coisas mais simples e cotidianas do nosso dia a dia. Nossa sociedade tem ainda muito essa ideia de não querer as coisas ou fazer as coisas por esforço e nem pela lei, mas vai para um outro extremo, fica aguardando que alguma coisa do céu aconteça que lhe dará a motivação, os meios e a forma sem mesmo percebermos, e quando a gente se dá conta, puxa, vencemos o pecado. Não é assim. Como aqui é mencionado, é dolorido lidar com o pecado. Quem de nós não conhece o profundo sofrimento de um conflito íntimo quando os prazeres transitórios do pecado, que são prazerosos, são renunciados? Terceiro, Stott continua, a rejeição de nossa velha natureza tem que ser decisiva. A morte pela crucificação, embora fosse lenta, era uma morte certa, tanto que os guardas ficavam até que o corpo não fosse roubado ou não pudesse descer. Quer dizer, a morte era certa, podia levar um tempo, mas o corpo tinha que ficar então naquela cruz. John Brown apresenta-nos o significado desse fato, dizendo assim, a crucificação produziu uma morte não súbita, mas gradual. Os verdadeiros cristãos não conseguem destruí-la, isto é, a sua carne, completamente, enquanto se encontram aqui embaixo. Mas eles a fixaram na cruz e estão determinados a mantê-la ali, até que expire, até que morra por completo. Meus irmãos, me parece que nós precisamos lidar mais seriamente com os pecados hoje. Talvez uma má compreensão da graça e do favor imerecido de Deus nos fez, consequentemente, viver uma vida licenciosa, uma vida não de cruz, uma vida não de mortificação,
uma vida, infelizmente, infrutífera. Paulo, nesse texto, versículo 24, escreve: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O verbo grego aqui, crucificaram, está no auristo, indicando que é algo, sim, que fizemos na conversão, quando a gente se arrependeu e creu em Cristo. No entanto, Paulo diz que se crucificamos a nossa carne, devemos abandoná-la na cruz para que ela morra definitivamente. Ou como disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Às vezes agimos como se, tendo pregado a nossa velha natureza na cruz, voltássemos ao local da execução para acariciar aquele corpo. Ou quem sabe, para desejar que ele saia dali. Assim ocorre muitas vezes com os nossos maus pensamentos, que acabamos nutrindo quando eles vêm, ao invés de repeli-los. É fatal se começarmos a examinar os nossos pensamentos, considerando se vamos aceitá-los ou não. Se ficarmos nesse debate, nessa luta, é bem possível que a gente perca. John Piper fala da luta contra o pecado como se fosse uma verdadeira guerra, sem tréguas. E aí eu cito um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Então vejam bem, o que ali o autor aos Hebreus está escrevendo é que os seus leitores ainda não haviam morrido, mas ele está preparando os seus leitores de que sim, é possível que em nome da fé nós inclusive sejamos levados à morte. E que precisamos estar prontos para isso também. A carne já foi crucificada, meus irmãos. Não é mais possível retirar os pregos. Não pensem em fazer isso. Mas Paulo não só é negativo no sentido de combater a carne e o pecado. Paulo também é positivo. Ele recomenda que andemos no Espírito. Paulo diz que devemos ser guiados pelo Espírito, e ele diz isso no versículo 18, no começo dessa passagem, mas que também devemos andar no Espírito. Segundo o texto no grego, é o Espírito quem guia, mas é o crente quem anda. O Espírito orienta, mas o crente acolhe a orientação. O Espírito é o poder, mas o crente é quem recebe o poder. Quanto ao guiar, o verbo no grego usado é o mesmo do que aquele verbo usado para um pastor que conduz ovelhas. Veja como o Espírito Santo tem um papel consolador e cuidador. Também esse verbo foi usado, o verbo guiar, para destacar a condução de Cristo por meio do Espírito nas tentações do deserto, em Lucas 4. Paulo ainda escreveu aos Romanos: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Talvez isso é uma das coisas que falta em nosso país hoje. A igreja ser conhecida como igreja pelo tanto que ela é guiada pelo Espírito, e não tanto por aquilo que ela professa. Que, aliás, noticiaram negativo a respeito da igreja e seu envolvimento com política no período mais recente. É de chorarmos, de lamentarmos, de pedirmos que Deus tenha misericórdia pela ideia errada de ser cristão como, às vezes, um projeto de poder, e não como pessoas sendo guiadas pelo Espírito que lutam contra a carne, a vaidade e o poder. Quanto ao andar, já o verbo mais específico é estoichel e se refere a pessoas que estão sendo colocadas numa fila. Por isso significa andar na linha ou estar alinhado com alguém. Esse verbo, andar no Espírito, é usado para os crentes que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, em Romanos 4,12. É o mesmo verbo. Também esse andar descreve os crentes que andam de acordo com o que já alcançaram, como Paulo escreveu aos Filipenses. Ou que andam em conformidade com a regra de Paulo, como
próprio texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, menciona: assim, andar no Espírito é andar deliberadamente ao longo do caminho, ou de acordo com a linha que o Espírito estabelece. O Espírito, meus irmãos, nos guia. Ele é o poder de Deus em nós, que gerou uma nova natureza, que gera fruto, virtudes cristãs, em nosso benefício e do próximo. Mas o Espírito quer ser acolhido e quer que caminhamos segundo o seu orientar. Além de repudiar o pecado, tendo essa atitude de mortificá-lo, também precisamos ser positivos, caminhando do Espírito. Nós abandonamos o que é mal a fim de nos ocuparmos com o que é bom. Tem pessoas que têm uma atitude só negativa, fugindo do pecado, mas não têm atitude positiva de buscar a Deus. Tem outros que têm atitude positiva de buscar a Deus e presumem que esse buscar a Deus automaticamente os livrará do pecado, mas é preciso também ter uma atitude de cuidado e diligência em relação ao pecado. As Escrituras nos dizem que devemos cogitar das coisas do Espírito e buscar as coisas lá do alto, pensando nessas coisas, como Paulo escreveu aos Colossenses. Isso envolve o lazer que a gente faz, o lazer que a gente projeta, os livros que a gente lê, os amigos com quem andamos, os programas ou filmes que assistimos, as conversas que temos em casa ou fora dela. Toda a nossa vida é culto, toda a nossa vida é passível de tentações, toda a nossa vida é um campo de batalha onde a gente vai ser tentado para que a nossa velha natureza volte a mandar e produza frutos de morte. Mas, por outro lado, essa vida também é um campo de batalha para que em Cristo tenhamos vitória, e parte dela nós já temos, mas a vitória que se dá no dia a dia, quando vamos morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus e para os outros. Além disso, andar no Espírito significa também dar atenção à leitura da Escritura. Significa também orar, significa também cultuar a Deus publicamente, como estamos fazendo agora. Significa guardar a ceia do Senhor quando comemos aqueles elementos, corpo e sangue de Jesus. Somos animados em nossa fé. Significa também andar no Espírito, valorizar a comunhão com os irmãos e não andar isoladamente. Significa testemunhar de nossa fé aos nossos semelhantes sem vergonha, sem medo, sabendo o que está em jogo. Significa nos engajarmos em boas obras, fruto dessa grande obra que Deus fez por nós. Não basta ficar passivo ao controle do Espírito, aguardando. Também devemos andar ativamente no caminho do Espírito, que gerará seu fruto em cada um de nós. E aí nós só nos alegraremos. Caberá a nós somente agradecer pela vitória, tanto que Cristo conquistou do pecado sobre nós, quando não há mais condenação, mas também no dia a dia, nas decisões entre amar e não amar, servir e não servir, pensar no outro e ser indiferente, compartilhar e ser egoísta, devotar nossa atenção, pensamentos e tempo a coisas fúteis ou investir nossa vida naquilo que tem valor. Não. A santificação, ela tem essas duas dimensões. Mortificar os feitos do corpo e entregar-se ativamente ao conduzir do Espírito. Que Deus fale ao seu coração, fale ao meu coração e que Ele nos abençoe. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por Jesus, Teu Filho. Obrigado, inclusive, pela pessoa do Espírito Santo, que nos guia e nos ensina a andar no caminho que o Senhor nos deu. Trabalha, Senhor, na vida de cada um de nós. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossas omissões, nossos excessos. Perdoa as escravidões nas quais ainda estamos.
escravos de nós mesmos, escravos de prazeres, escravos de ídolos que nós mesmos criamos. Sim, Senhor, nos perdoa, porque essas obras não geram vida. Essas obras eram da velha criatura que deixamos para trás quando em Cristo fomos crucificados e nos fizemos pela fé novas criaturas. Senhor, eis-nos aqui. Abençoa a vida dos meus irmãos, de cada pai, de cada mãe, de cada jovem, cada criança, de cada um de nós em meio a essa pandemia toda. Temos por certo a tua presença conosco, nos consolando, orientando e governando, nos livrando das tentações, nos livrando de nós mesmos e nos colocando nas tuas mãos, porque afinal somos teus, Senhor. Nos compraste com preço caro e agora queremos te glorificar em nosso corpo. Usa-nos. Eis-nos aqui. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Vê os caminhos maus que estão em nós. Derrama a tua luz e nos ilumina, nos dando consciência da escravidão, do egoísmo e da frieza. Ah, Senhor, tem misericórdia, não nos deixa cegos para essa realidade. Desperta-nos, ilumina-nos em teu caminho e abençoa cada um. Eu te peço por Jesus, teu Filho, no poder do Espírito Santo.